capela a ninguém menos do que Manuel da Costa Ataíde. A prova dessa contratação e da realização dessa pintura está registrada em cartório de Mariana sob as seguintes palavras. Esteve um ano, pouco mais ou menos, empregado nas obras de pintura e douramento da capela Nossa Senhora Mãe dos Homens da Serra do Caraça, por ajuste que tinha feito com o falecido irmão Lourenço, fundador da mesma capela. Esse texto deve estar a referir-se à capela antiga já destruída, porque no santuário gótico atual de Ataíde só se conhece a Santa Ceia, que é um trabalho sob tela. A descoberta necessita ser registrada, pois deram-se ao luxo de pôr abaixo uma capela pintada por Ataíde. Ah, mas as lições de história foram bem aprendidas, porque hoje não se destrói em Santa Bárbara, pelo contrário, se restaura. E o maior exemplo disso está exatamente na restauração da obra de Ataíde, na nossa igreja matriz. Um anônimo teria ouvido de nosso irmão Lourenço, em seu leito de morte, assim se expressar. É possível que toda a minha vida, até agora, trabalhei para formar este asilo, a fim de virem os religiosos de Baratojo missionarem. E eu não pude alcançar. Tudo vai perdido. Dinheiro, suor, fadigas e as perseguições. Frustradas todas as diligências, perde-se esta obra. Ó Mãe de Deus, vós conheceis muito bem meus desejos, e por vossa honra e bem da religião católica, olhai, Mãe, olhai benigna por esta obra. Em Cartas Altas, no velho livro de Autos está assentado. Aos 27 de outubro de 1819, faleceu da vida presente com todos os sacramentos o irmão Lourenço de Nossa Senhora. O irmão Lourenço descansou em paz. Nossa Senhora ouviu seu clamor e suas preces. O Caraça se transformou em um dos maiores educandários e celeiros da inteligência no Brasil. E não demorou muito. A abertura do Colégio do Caraça se deu em 1820, um ano após a sua morte, com 4 alunos. Senhores, senhores, basta de falar de nós. Vamos voltar para a música. Não, irmão Lourenço. É preciso falar de nós. É preciso contar a nossa história. Não a minha, a sua, do senhor João Mota, mas a história dos homens que fizeram a história. Coisa do passado, dirão alguns. Mas sem o passado, não haverá futuro. E o presente será sempre um grande vazio. Isso mesmo! Sua Excelência o Presidente, por exemplo, verdadeiro estadista. No entanto, sua obra é pouco lembrada. Filho do português Domingo José Teixeira Pena, da cidade de Ribeira de Pena, norte de Portugal. A cidade de seu pai, aliás, é verdadeiramente cidade irmã de Santa Bárbara, dentro do projeto Cidade Geminada. Afonso Pena nasceu em Santa Bárbara, em 30 de novembro de 1847. E foi ele, como jovem advogado, quem abriu o inventário do Barão de Cocais. E como pagamento, sabe o que ele ofereceram? O que, dona Bárbara? O que? A mina de ouro de Santa Quitéria. Meu Deus, mas que sorte! Onde fica essa mina? No distrito de Barra Feliz. E na infância, aos 9 anos de idade, ele obrigou seu pai a baixar em casa, na proteção de todos os seus escravos, uma ordem. Doravante, com a permissão de meu pai, fica estabelecido que qualquer escrava, após o 6º mês de gravidez, não fará trabalhos pesados. Apenas poderá cozinhar e lavar roupa. Em 1864, ele deixava o Caraça com distinção em todas as matérias. 2 anos depois, seguiu para São Paulo, onde fez o curso de Direito.
Aí teve como colegas Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves, Rodrigues Alves, Bias Fortes, Feliciano Pena, José Maria Paranhos Filho, o futuro barão do Rio Branco. Ao concluir os estudos, Afonso Pena foi convidado a lecionar na Faculdade de Direito de São Paulo, mas preferiu voltar a Minas e a Santa Bárbara, dedicando-se ardentemente à advocacia e tendo um procedimento incomum para a época. Ele não aceitava causas que envolvessem escravos negros e chegou a ter um entrevero com um grande proprietário que ameaçara delatar perante as autoridades. Esse negócio de delatar parece sempre foi moda. Afonso Pena assinou a lei dos sexagenários, contribuindo para a abolição da escravatura. Na sua trajetória, encontraremos o nosso santabarbarense mais ilustre como deputado da província, deputado da Assembleia Geral, deputado da Assembleia Constituinte de Minas e senador por Minas Gerais. No governo imperial de Pedro II, tornou-se conselheiro do Império. Foi também ministro da Guerra, ministro da Agricultura, ministro do Interior e da Justiça. Nesse momento da vida política já consagrada de Afonso Pena, ocorreu algo que não pode ser esquecido. O quê? Afonso Pena renunciou à condição de senador por discordar do autoritarismo do Marechal Deodoro, que queria dar um golpe no Congresso. Ele não participou da Câmara, dizendo que qualquer golpe corresponderia a uma bala na democracia. Muito pertinente a sua intervenção, caro conterrâneo. Mas se tratando de história, da qual tem a honra de fazer parte, é como eu. Afonso Pena criou a Faculdade de Direito de Minas Gerais e a Junta Comercial Mineira, evitando que os comerciantes mineiros fossem ao Rio de Janeiro para os registros comerciais. Foi eleito senador por Minas quando era professor e diretor da Faculdade de Direito, cujos edifícios sede em Belo Horizonte até hoje conservam o carinhoso nome de Vetusta Casa de Afonso Pena. Pois é, e ele assinou em dezembro de 1893 a lei que criava a cidade de Minas, exatamente a nossa Belo Horizonte. Não seria, portanto, de todo incorreto afirmar que o nosso presidente Afonso Pena, além de ter sido um dos presidentes mais cultos do Brasil, teria sido o precursor de Juscelino, já que mais de meio século antes da construção de Brasília, o nosso então presidente criava uma capital para o estado de Minas Gerais. Ah, mas nenhum de vocês disse coisa alguma sobre um fato muito importante ocorrido quando Afonso Pena deixou o governo da província de Minas. Que fato, dona Bárbara? Ele recebeu por concessão do então presidente da República, Prudente de Moraes, a patente de general de brigada do Exército Brasileiro. E foi também no seu governo que se instituiu o serviço militar obrigatório. Ele foi ainda vice-presidente da República, no lugar do então falecido Silviano Brandão. Na presidência, o ministério de Afonso Pena ficou conhecido como Jardim da República. Pela sua baixa média de idade. O nosso presidente dobrou a malha ferroviária e expandiu significativamente o Telégrafo Nacional. Foi, portanto, um homem voltado para o transporte e para a comunicação. Verdadeiro estadista. Ninguém ainda disse, mas em família, o apelido de Afonso Pena era Tico-Tico. Sua figura pequena, acho que recordo. Sua esposa chamava carinhosamente de Negrão. Habilidoso no trato com os jornalistas, certa vez disse um conjunto deles: O que eu digo pode ser publicado. Peço somente que repitam exatamente aquilo que eu disser. Em 1909, acometido da gripe que naquela época tomaram o apelido de influenza, Afonso Pena pronunciou em seu leito de morte as seguintes palavras: